boa noite. Eu sou Rosiane Kennedy. Você confere com a gente a partir de agora as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. O Congresso inicia os trabalhos legislativos e, em mensagem aos parlamentares, o presidente Michel Temer pede apoio para aprovar a reforma da Previdência. Diz que o regime atual é injusto e insustentável. Supremo Tribunal Federal arquiva inquérito contra o senador Romero Jucá. Os detalhes você confere com a gente a partir de agora aqui, diretamente de Brasília, pela TV Brasil, pela Rádio Nacional e emissoras públicas de todo o país. A gente começa já falando sobre a abertura do ano legislativo hoje. Ocorreu agora há pouco numa sessão conjunta aqui na Câmara dos Deputados, com a presença de deputados e senadores. É uma sessão protocolar mesmo. Todo ano, no início dos trabalhos legislativos, essa sessão precisa ser feita, essa sessão do Congresso Nacional. Normalmente ela ocorre constitucionalmente, está determinado ali, no dia 2 de fevereiro. Mas como o dia 2 caía na sexta-feira, o presidente do Congresso Nacional, o senador Eunício Oliveira, considerou que era mais viável abrir já na segunda-feira para não gerar custos a mais. Na sexta-feira, simplesmente fazendo a abertura e não dando continuidade a uma semana de trabalhos. Então, agora há pouco foi feita esta abertura aqui do ano legislativo de 2018 e ficou muito claro na sessão que, definitivamente, a reforma da Previdência vai dominar a pauta e as discussões aqui no Congresso Nacional neste início de ano. Esse foi, inclusive, o ponto destacado pelo presidente da República, Michel Temer, na mensagem enviada aqui para a sessão de abertura do Congresso Nacional. Só ressaltando, quem veio trazer esta mensagem foi o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, como tradicionalmente ocorre, é o ministro da Casa Civil mesmo que faz essa entrega desta mensagem ao Congresso. Em poucas ocasiões, o próprio presidente da República veio pessoalmente, tradicionalmente, é o ministro da Casa Civil, e a questão é o que tinha nesta mensagem. Quem vai contar pra gente é Mariana Jung. Uma boa noite, Mari. Antes de tudo, a gente já fica feliz quando a gente vê o Congresso aqui tão cheio, né? Vocês não têm ideia do tanto que a gente está acostumado a ficar aqui dentro desse Congresso, nesse tumulto danado. É verdade, pra gente é muito estranho andar por aqui e o Congresso com vazio, corredores, né? Vazios. E fora que a gente gosta de notícia, né, Rosiane? Então, quando demais. O Congresso tá cheio, tem notícia. E sem dúvida. Então, a mensagem do presidente Michel Temer foi lida pelo deputado Jacobo, que é o segundo secretário da Câmara dos Deputados. Esse é um protocolo, é previsto já, então, no regimento interno que seja assim. O deputado Jacobo leu a mensagem do presidente Michel Temer, que em determinado ponto ressaltou fortemente essa questão da reforma da Previdência, disse que a sociedade já está consciente da necessidade dela e que esse é o tema principal do governo para o Congresso nessa abertura da sessão legislativa. Vamos acompanhar esse trecho da mensagem do presidente lida pelo deputado Jacobo. Na sessão legislativa que ora se inaugura, nossas atenções estão voltadas para a tarefa urgente de consertar a Previdência. O atual sistema é socialmente injusto e financeiramente insustentável. Pois é, mas a reforma da Previdência não foi o único tema que o presidente fez questão de ressaltar aqui. Inclusive, ele disse que reforma tributária é outro assunto também que vai ser prioridade do governo para o Congresso Nacional este ano, e aproveitou também para lembrar aí as conquistas do governo em 2017, fazer um balanço, né, Rosiane, sobre tudo que foi considerado conquista. Inclusive, o presidente Michel Temer abriu a mensagem dizendo que no ano passado, na mensagem do ano passado, ele não mediu palavras em dizer para os parlamentares sobre a crise histórica que o Brasil enfrentava naquele momento e o momento difícil de travessia que o país passava. E aí aproveitou para dizer que então agora essa crise mostra sinais de que está superada, e aí lembrou diversos outros temas que foram tratados aqui no Congresso ao longo do último ano, como reforma no sistema educacional, né, Rosiane, e outros pontos, a reforma trabalhista, enfim, diversos pontos que foram trazidos aí para o Congresso pelo governo no ano passado. Em relação a isso, né, Mari, ele fala ali já na abertura da mensagem justamente da parceria com o Congresso Nacional sobre a crise, que ele disse que era uma crise sem precedentes. Aí ele afirmou que unidos eles conseguiram superar essa crise. Exatamente. E aí nesse mesmo tom, então, de união que gerou a superação da crise econômica e avanços sociais na mensagem do presidente, ele encerrou a mensagem também falando sobre essa parceria. Vamos acompanhar.
Todos sabemos que o Brasil atravessa momento de desafios históricos, mas o que juntos já conquistamos reforça esta certeza. Somos capazes de vencer cada um deles. Então, Rosiane, alguns trechos da mensagem presidencial, foi uma mensagem muito mais longa do que esses trechos que a gente separou, mas esse final aí resume esse tom de proximidade com o Congresso que o presidente Michel Temer buscou demonstrar nessa mensagem, e aí esse tom de proximidade para dizer aos parlamentares, olha, não é possível fazer os avanços que o governo quer sem a ajuda do Congresso Nacional. E foi um tom que também foi adotado pelo presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, que fez questão de ressaltar a necessidade da reforma da Previdência. Ele chegou a dizer que será impossível para uma próxima gestão governar sem fazer esta reforma. E Rodrigo Maia disse defendeu um ponto em relação a essa necessidade da reforma, que é o que o governo vem falando, que é uma necessidade de combater desigualdades, porque eles dizem que a reforma é justamente para tornar mais igualitário esse sistema previdenciário brasileiro. Vamos acompanhar o que disse o presidente da Câmara. A reforma da Previdência, ela não vem aqui de forma nenhuma que está colocada para beneficiar ninguém que ganha no teto do salário do servidor público, ninguém que ganha no teto do regime geral. Essa Previdência, ela vem para garantir igualdade. Ninguém governará o Brasil no próximo ano se as reformas das despesas não forem feitas. Olha, antes mesmo de começar a sessão mesmo conjunta para a abertura dos trabalhos no Legislativo, os parlamentares falaram aqui no Congresso Nacional, justamente deixando claro que o tema reforma da Previdência será o principal nesse início dos trabalhos em 2018, mas também deixando claro que o embate vai ser intenso entre oposição e base governista. Mariana Jungmann separou, foram várias as entrevistas aqui, mas você separou algumas, tanto da base governista como da oposição, né, Mari? Líder da minoria e o relator da reforma da Previdência. Exatamente, líder da minoria, deputado Zé Guimarães, chegou aqui confiante de que a reforma da Previdência não vai passar não, viu, Rosiane? E disse que a ideia da oposição é justamente subir o tom daqui até o dia 19. Inclusive, a oposição fez hoje no plenário um protesto durante a cerimônia lá de abertura, né, da sessão legislativa. Apresentaram um abaixo-assinado, né? Isso, obrigada. Um abaixo-assinado contra a reforma. E aí o deputado... Só observando, Mari, desculpa interromper, porque foi uma situação curiosa. Eles estenderam uma lista que seria justamente desse abaixo-assinado no chão, na Câmara dos Deputados, no plenário, e também entregaram esse documento ao ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha. Só complementando. Foi isso mesmo. E aí, antes disso, o deputado Zé Guimarães conversou conosco da imprensa aqui fora e disse que a ideia é essa, fazer uma série de movimentações contra a reforma e no dia 19 eles pretendem enterrar a reforma da Previdência. A gente lembra que dia 19 é o dia que está marcado pelas centrais sindicais para ser um dia de luta contra a reforma e a previsão é que ela seja votada no dia 20. Mas o deputado Zé Guimarães está confiante que no dia 19 eles vão poder fazer um enterro simbólico dessa reforma. Vamos acompanhar o que ele disse. Diziam que quando essa proposta de PEC, de reforma da Previdência, veio para cá, era a menina dos olhos do Meirelles e do mercado. Portanto, era tudo para equilibrar. Ela só desequilibra, porque não vale mais nada a PEC, né? Cada dia eles mexem com um parágrafo, mexem com uma vírgula. Portanto, a própria PEC, a cereja de ouro da equipe econômica, ela já está desconstituída. É questão de tempo nós marcarmos o enterro dessa PEC aqui no Congresso. Então, e aí em relação a essas mudanças, inclusive citadas pelo deputado Zé Guimarães, havia uma expectativa de que o relator Arthur Maia trouxesse novas mudanças no texto da reforma hoje, apresentasse à imprensa, mas não foi isso que ocorreu. Arthur Maia falou que não adianta fazer mudanças que não tragam votos. Vamos acompanhar o que ele disse. Não adianta ficarmos fazendo elucubrações de mudanças se essas mudanças não resultarem naquilo que nós precisamos nesse momento, apoio parlamentar de 308 senhores e senhoras deputados para aprovar o texto da reforma.
Então, Rosiane, lembrando que o governo tem 2 pontos considerados cruciais na reforma, que é a questão da idade mínima e de acabar com as diferenças entre os trabalhadores do setor público e privado na hora de se aposentar. Então, esses 2 pontos o governo já disse que não aceita modificar e o relator reforçou isso hoje. A gente segue falando sobre essa abertura dos trabalhos no ano legislativo de 2018. Agora quem conversa com a gente é Jéssica Gonçalves. Foi um dia já de muitas articulações aqui em Brasília. Teve reunião de governadores, como inclusive o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ressaltou. E teve também declaração do ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum. Quem conta pra gente é Jéssica. Boa noite, Jéssica. Oi, Rosiane, boa noite a você e a todos. Pois é, Marum disse que o governo precisa de mais 40 votos para aprovar a reforma na Câmara e conseguir alcançar o total necessário de 308 votos até a votação em fevereiro. Sobre possíveis mudanças no texto, Marum destacou que o governo pode aceitar apoiar propostas desde que não firam o espírito da reforma, como a idade mínima e o fim dos privilégios. Vamos acompanhar o que ele disse. O jogo está recomeçando. Os times estão entrando em campo nem é para o segundo tempo, para a prorrogação. O nosso time veste a camisa do Brasil e por isso eu tenho certeza que nós vamos ser vitoriosos. Nós somos um governo do diálogo, podemos ainda aceitar propostas, apoiar propostas, até porque hoje a discussão já está no Congresso Nacional, desde que elas não firam o espírito da reforma, ou seja, estabelecimento de uma idade mínima para a aposentadoria e o fim dos privilégios através de um único regime para a previdência de todos os brasileiros. Não ficará para março, teremos os votos em fevereiro. Questionado sobre o que dá ao governo a confiança de que terá os votos para aprovar o texto, Marum respondeu que um dos motivos é o apoio cada vez mais crescente da sociedade. Rosiane. Obrigada, Jéssica Gonçalves. Só para encerrar este bloco, a gente vai fazer só uma observação, porque a sessão solene, que essa sessão de abertura dos trabalhos legislativos, ela é encerrada com um discurso do presidente do Senado Federal, o senador Eunício, do Congresso Nacional, o senador Eunício Oliveira. E aí, Mariana Jungmann, o que ele destacou principalmente ali, além de falar de economia, foi a questão da segurança. Exatamente. Inclusive, Rosiane disse que já conversou sobre isso com o presidente Michel Temer, com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e com os governadores. Estão todos de acordo que esse tema não pode mais esperar, que é uma prioridade para os brasileiros, uma modernização no sistema de segurança brasileiro que permita o direito à vida. Inclusive, foi citado assim pelo presidente do Congresso e do Senado, Eunício Oliveira. E você vai conferir com a gente, portanto, nos próximos dias e semanas, as pautas que vão avançar por aqui neste ano de 2018. A gente vai contar, inclusive, desta área de segurança, quais são os tópicos que podem entrar em votação. E no próximo bloco você confere com a gente outras notícias nos corredores do poder. Eu volto já. Olá, estamos de volta. Eu sou Rosiane Kennedy. Você confere com a gente as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. A gente já abre este bloco conferindo com Jéssica Gonçalves alguns dos destaques da Agência Brasil, porque são várias decisões hoje, vários anúncios, enfim, várias informações referentes ao Poder Judiciário. Tem notícia também da Procuradoria-Geral da República em relação ao ano eleitoral. Jéssica vai começar a fazer esse resumo aí pra gente. Entre as notícias tem a informação de que o Supremo Tribunal Federal arquivou inquérito contra o senador Romero Jucá, mas tem também o pedido aí da Procuradoria-Geral da República em relação àquela polêmica sobre votos impressos nas eleições. Explica aí qual é essa situação pra gente, Jéssica. E é com essa informação que a gente começa, Rosiane. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, entrou hoje com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. Ela pede a derrubada da obrigatoriedade do voto impresso nas eleições de outubro. Para a procuradora, a medida é uma ameaça ao sigilo do eleitor. Em 2016, o Congresso aprovou a lei que determina que as urnas eletrônicas também façam a impressão de um comprovante do voto. Ele não seria dado ao eleitor, serviria
serviria só para que a votação possa ser auditada. Para 2018, o Tribunal Superior Eleitoral deve usar em torno de 30 mil urnas com impressora. O custo total de implantação das impressoras em todas as urnas do país é de 1 bilhão e 800 milhões de reais. E agora a gente fala que o publicitário João Santana e a mulher dele, Mônica Moura, reafirmaram hoje ao juiz Sérgio Moro que receberam recursos não contabilizados, os chamados Caixa 2, em todas as campanhas que participaram, incluindo as do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do PT. O casal, que assinou o acordo de delação premiada, prestou depoimento nesta tarde na ação penal em que Lula é réu no caso do sítio de Atibaia. A marqueteira também disse que não tratava de questões financeiras com o ex-presidente Lula, mas principalmente com o ex-ministro Antônio Palocci. O marido dela, o marqueteiro João Santana, afirmou que parte dos recursos de Caixa 2 foram pagos pela empreiteira Odebrecht. E segundo a denúncia, a Odebrecht e a OAS pagaram reformas feitas no sítio de Atibaia, utilizado por Lula e pela família dele, com recursos desviados de contratos superfaturados da Petrobras. A defesa do ex-presidente nega qualquer irregularidade. E temos também informação de que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, determinou hoje o arquivamento de um inquérito aberto em 2004 contra o senador Romero Jucá. O pedido de arquivamento foi feito pela Procuradoria-Geral da República por falta de provas e por causa da prescrição do caso. O inquérito apurava o envolvimento do senador em um suposto esquema de desvios de recursos de emendas parlamentares para o município de Cantá, em Roraima, entre 1999 e 2001. Rosiane, eu volto com você. Obrigada, Jéssica. A gente sempre lembra. Outros detalhes você confere no site agenciabrasil.abc.com.br. E agora a gente vai chamar Maurício Almeida, na redação no Rio de Janeiro. Ele tem algumas informações, várias informações para a gente, entre elas a de que IBAMA e Polícia Federal denunciam aí acusam a Petrobras de fraudar relatórios ambientais. Conta essa história para a gente, Maurício. Olá, Rosiane, boa noite. Segundo o IBAMA e a Polícia Federal, a Petrobras estaria alterando os dados que revelam a contaminação nas áreas onde ficam as plataformas de exploração de petróleo. Segundo a Polícia Federal e o IBAMA, a Petrobras fez uma maquiagem e a contaminação seria bem maior, 1.925% a mais do que a Petrobras declarou nos relatórios encaminhados para os órgãos ambientais. A Petrobras negou essa fraude e diz que está negociando um termo de compromisso para adotar uma nova forma para medir a poluição no oceano, onde ficam as plataformas de exploração, e diz que a fórmula atual é utilizada desde 1986. Rosiane. Ô Maurício, em relação a um outro assunto que você sempre atualiza para a gente, aí a questão da segurança no Rio de Janeiro, o enfrentamento à violência, o que é que você nos relata hoje? Bem, Rosiane, continuam os bloqueios montados nas estradas federais do Rio de Janeiro pelas Forças Armadas e também pela Força Nacional. Desde o início dessa nova fase do plano de segurança, foram montados mais de 100 bloqueios. Num balanço feito pelas Forças Armadas, até agora foram vistoriados 1.534 caminhões, 1.613 carros e 1.097 motos. E em breve também vão começar os bloqueios marítimos e aéreos. E agora uma outra informação sobre fiscais do Ministério do Trabalho. Eles vão fazer uma vistoria no Sambódromo e também nos lugares onde vão desfilar os blocos do Rio de Janeiro para fiscalizar a utilização de mão de obra infantil. Os fiscais do Ministério do Trabalho também estão fazendo uma campanha de conscientização com os ambulantes que foram credenciados para trabalhar no Carnaval, para que eles não contratem crianças e adolescentes. Rosiane. Obrigada, Maurício de Almeida. Agora eu vou chamar Vanessa Casalino, na redação da TV Brasil em São Paulo. E Vanessa, conta pra gente, então, qual foi a notícia realmente que mais circulou aí nos corredores do poder hoje em São Paulo. Boa noite. Oi, Rosiane, boa noite para você, boa noite a todos. Pois é, depois de muitas idas e vindas, o navio do frigorífico Minerva Foods, com 25 mil cabeças de gado, recebeu a autorização da Justiça para deixar o Porto de Santos e seguir para a Turquia, o que aconteceu na madrugada de hoje. O caso recebeu intervenção do governo federal. Um recurso da Advocacia Geral da União ao Tribunal Regional Federal, aqui da 3ª Região,
derrubou uma decisão liminar da Justiça que impedia a exportação. No domingo, o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, esteve reunido com o presidente Michel Temer em busca de uma solução. Os bois vieram de fazendas no interior aqui do estado e chegaram ao cais entre 26 e 31 de janeiro. Foi a segunda operação com carga viva no Porto de Santos em 20 anos. Ativistas de proteção aos animais protestaram, alegando que os bois foram vítimas de maus tratos. Mas, de acordo com o ministro, uma inspeção no navio afastou os maus tratos e atestou ainda boas condições sanitárias. Segundo Maggi, a retenção dos bois abalaria a imagem do país no mercado internacional. Rosiane. Obrigada, Vanessa Casalino. Eu vou voltar a conversar com Jéssica Gonçalves, porque hoje teve uma apresentação do projeto piloto, do documento nacional de identificação. O governo lançou esse projeto. Jéssica, conta pra gente esses detalhes, um documento unificado. Explica isso aí pra gente. Bom, Rosiane, o projeto do Documento Nacional de Identidade foi lançado hoje no Palácio do Planalto, com a presença do presidente Michel Temer e do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Gilmar Mendes. O documento vai ser digital, vai reunir diferentes registros civis, como o CPF e o título de eleitor. O documento usa as bases de dados de biometria do TSE, do governo federal e do Poder Judiciário. Para baixar o aplicativo e ter acesso digital ao documento, será preciso ter feito o cadastramento biométrico na Justiça Eleitoral. O presidente Michel Temer destacou que o chamado DNI vai facilitar a vida dos cidadãos e ampliar a segurança. A intenção, já se revelou aqui, é que o DNI venha a concentrar vários documentos num único. Teremos todos menos papel, a vida de todo mundo, de alguma maneira, ficará mais fácil. A ideia de um documento de identidade todo digital, que possamos acessar pelo telefone, é muito prática. Mas não é apenas de praticidade que se trata. O DNI, que se vale da biometria, será também sinônimo de segurança. Bom, por enquanto, o aplicativo está disponível só para servidores do TSE e do Ministério do Planejamento. A intenção é que, a partir de julho deste ano, a iniciativa comece a chegar aos cidadãos brasileiros. Rosiane. Ô, Jéssica, mas eu tenho que perguntar sempre a você, tem alguma notícia de educação também? Tem sim. Os candidatos que participaram do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos, o ENSEJA, referentes ao ensino médio, já podem consultar o resultado da prova. O INEP vai publicar as notas na página do participante. O ENSEJA Nacional foi aplicado em novembro em 564 municípios. Dos cerca de 1,5 milhão de inscritos, 81% buscavam a certificação do ensino médio. O exame é direcionado aos alunos que não concluíram os estudos na idade adequada e desejam obter a certificação no ensino fundamental ou no ensino médio. E agora a gente fala sobre a febre amarela. Sobe para 21 o número de mortos pela febre amarela no estado do Rio de Janeiro. De acordo com a Subsecretaria de Vigilância em Saúde da Secretaria de Saúde do Estado, em 2018 foram registrados 47 casos de febre amarela silvestre em humanos. Foram confirmados casos de febre amarela em macacos nas cidades de Niterói, na Ilha Grande, em Angra dos Reis, Barra Mansa, Valença e em Miguel Pereira. Além de reafirmar que os macacos não são responsáveis pela transmissão da doença, a Secretaria recomenda à população que, ao localizar macacos mortos ou doentes, animal que apresenta comportamento anormal, que está afastado do grupo com movimentos lentos, deve informar o mais rápido possível às secretarias de saúde do município ou do estado do Rio de Janeiro. A Secretaria reforça também a importância das pessoas que ainda não se vacinaram buscarem um posto de saúde próximo de casa para serem imunizadas. Rosiane. Obrigada, Jéssica Gonçalves. E agora, já no finzinho do programa, a gente aproveita para falar mais um pouco aqui nos corredores do poder do Congresso Nacional. Neste momento, já mais esvaziado aqui no Salão Verde. A movimentação estava bem intensa mais cedo. Vocês devem ter visto um monte de gente passando aqui por trás. Quem está nos assistindo pela televisão, a gente está bem na frente aqui da entrada do plenário, com tapete vermelho e tudo por onde passaram as autoridades. Agora, amanhã é que, de fato, os trabalhos em relação à negociação de paz,
pauta, o que é que vai ter de início nos trabalhos de votação no plenário, é que realmente amanhã começa toda essa agenda. Até porque, Mariana Jungmann está aqui ao meu lado, no dia que tem essa abertura da sessão conjunta dos trabalhos legislativos, não pode ocorrer sessão de votação. Então, a sessão de votação só a partir de amanhã. Já tem reunião de líderes programada para ocorrer amanhã e a gente lembra que na pauta tem medidas provisórias, que estão inclusive trancando a pauta, né, Mari? Rosiane, é como se hoje fosse o dia que os outros poderes trouxessem a pauta deles para o Congresso e aí, a partir de amanhã, os próprios congressistas começam a tratar das suas próprias pautas, né? Então, acontece essa reunião de líderes para iniciarem as votações mais tarde, mas aí eles já começam, os líderes partidários já começam a tratar de outros temas que eles querem ver em pauta também, que eles vão querer ver em pauta nos próximos dias. Pode entrar, por exemplo, a questão da privatização da Eletrobras, é uma medida provisória que já está em tramitação aqui no Congresso Nacional. Há projeto de lei também sobre isso. E lembrando, Rosiane, também que nesse início de ano é comum haver troca das lideranças partidárias, então as próprias bancadas dos partidos começam também ali a fazerem as suas próprias reuniões para definirem as suas lideranças. E você está falando isso, nesse exato momento eu recebo aqui justamente uma mensagem sobre mudança de liderança. Olha aí, bem na mesma hora, acabou de chegar, você está falando e aqui chegou a mensagem dizendo já justamente uma mudança da liderança do PPS, que passa a ser do deputado federal Alex Manente. Portanto, já uma das mudanças. Por isso que a gente fica com o celular na mão o tempo todo. A gente fica o tempo inteiro. Quem assiste a gente pela televisão, a gente está aqui olhando, porque a notícia é bem em cima da hora para você. E com essas informações, a gente encerra nos Corredores do Poder de hoje. Boa noite a todos, até amanhã. Boa noite, Mari. Boa noite, a gente te espera aqui amanhã.